Namastê, bem-vindos ao nosso encontro, nosso satsang. Vou começando. Aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, esse encontro a gente faz regularmente, às terças-feiras, com a intenção de criar um espaço para a gente conversar a respeito do nosso crescimento. E crescimento, ele é uma das coisas mais fundamentais e importantes da nossa jornada durante a vida, né? Nós não viemos a este planeta para permanecermos como somos. Nós viemos a esse planeta para crescer. Assim como tudo cresce, na verdade, tudo cresce. E o crescimento, quando ele é interrompido, ou quando ele é impedido, ou quando ele não ocorre por alguma razão, ele nos conduz, a situação nos conduz, né? A falta de crescimento nos conduz ou nos mantém no assim chamado estado de sofrimento. Então, crescer é a única coisa que a gente tem a fazer enquanto caminho espiritual. Um caminho espiritual que não te leve ao crescimento não pode ser chamado de caminho espiritual. É da natureza de qualquer caminho fazer com que transformações ocorram, que curas aconteçam e outras realizações mais, né? Então, tudo isso é o que chamamos de crescimento. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar ou que não sabem exatamente o que significa crescer, né? Mas crescer é resultado do nosso aprendizado. Não é possível haver crescimento sem aprendizado, né? E o resultado final de todo o crescimento, resultado final, sim, crescimento nunca termina, né? Mas o resultado de quando nos encontramos crescendo é a alegria. Por isso que a gente busca crescimento, porque também buscamos alegria. E é da nossa natureza a necessidade de nos tornarmos pessoas alegres e sermos pessoas alegres, né? E não é possível nos mantermos alegres se não obtivermos o crescimento. Então uma coisa leva a outra. Todo caminho espiritual que tenha, vamos dizer assim, validade, né? Ele vai te proporcionar situações de crescimento decorrentes da aprendizagem. E o que a gente pode mensurar, se uma pessoa de fato está se desenvolvendo, é quanta alegria ela tem na vida, né? O que nós mesmos podemos saber a nosso próprio respeito com relação ao nosso estado de consciência é como nós nos encontramos. Que estado é esse que a gente permanece mais tempo? É um estado de alegria ou é outro, né? Então, o nosso encontro ele tem essa finalidade da gente trazer os ensinamentos da Oneness University, da gente compartilhar as coisas que nos são proporcionadas uma vez que estamos recebendo a Diksha e também nos submetendo aos cursos, aos processos, às viagens, né, que fazem parte da nossa jornada. A forma como o nosso encontro funciona é por meio de perguntas que vão sendo postadas aqui em cima, nessa areazinha branca. É importante que as perguntas sejam colocadas só depois de começar o encontro, né? Porque as pessoas vão chegando, vão cumprimentando e eu, de fato, só inicio o encontro às 22 horas. Então, por favor, sempre aguardem eu abrir o encontro para depois começarem a colocar as perguntas, senão eu vou ter que ficar descendo a lista aqui para procurar e às vezes eu pulo alguma coisa que foi colocada e é chato. Mas é importante que eu possa, a partir de agora, dentro de alguns instantes, começar a ler as perguntas. Tá bom? Toda pergunta é bem-vinda, toda pergunta é importante. Qualquer coisa que tenha vindo a você
que você às vezes até acha que é, né, irrelevante, insignificante, bobinha, não tem importância. Né? Tudo é importante aqui. Né? O que você acha a respeito da pergunta é que não tem importância. A pergunta, ela, na medida do possível, deve buscar vir do coração, deve buscar vir desse espaço onde você tem um anseio, e uma vez que você obtenha uma resposta, alguma coisa para você vai ficar diferente do que era antes. Então, a gente privilegia as perguntas que são pessoais, a gente privilegia as perguntas que venham de um estado de sede, né? Dessa vontade de querer saber alguma coisa que, uma vez que você encontra a resposta ou um direcionamento, a sua vida vai ficar diferente. Mas toda pergunta leva a isso. Né? Qualquer pergunta que seja colocada, a gente vai buscando na resposta o encontro de uma consciência maior. Né? Então é isso. Pode, a partir de agora, colocar suas perguntas. Eu vou responder inicialmente aqui uma pergunta que já foi colocada pelo Avrum a respeito dos novos Trimurtis. Então, Avrum, você colocou aqui, quando vamos ter acesso para adquirir o novo Trimurti? Esse acesso ele não existe, né? Ninguém vai ter ou deixa de ter acesso nesse sentido, tá bom, Avrum? Os Trimurtis são vendidos lá na One University e só lá. Então, existem 2, 3 locais lá na One University Índia, onde essas imagens são adquiridas. Né? E não adianta escanear a do amigo e mandar imprimir, esse tipo de coisa, a gente não faz. O Trimurti ele tem que ser original e ele tem que vir da One University Índia, tem que ser adquirido lá dentro da One University, tá bom? E então a forma que a gente usa para adquiri-los, né, é através de amigo. Né? Quando alguém vai para lá e você encomenda, você, por favor, quando você vir, né, se possível me traga os Trimurtis de lá. Então isso é gerenciado, às vezes também através dos nossos grupos, né, especialmente do Telegram. O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, para quem não conhece. Hoje nós fazemos mais uso do Telegram do que do WhatsApp, porque o Telegram permite a inclusão de mais de 1.000 pessoas num único grupo. Né? Acho que chega até a 5.000 pessoas no grupo. Então nós estamos usando o Telegram. Né? Existem quase 10 grupos diferentes no Telegram, né? Desde doadores de Diksha do Brasil, doadores de Diksha da América Latina, trainers avançados, gente que já foi para a Índia, enfim, tem inúmeros grupos aí. E sempre que tem alguém indo para lá, a gente pede para a pessoa trazer. Né? É assim que os nossos Trimurtis vêm sendo distribuídos aqui no Brasil. Normalmente quem traz privilegia os grupos onde tem sessões de Diksha e cursos. Né? Então é desse jeito, tá bom? Tem que ficar ligado em quem está indo. Oi, Michael. Se tu pedi a Deus por crescimento e Ele me enviou para a cidade. Eu não entendi a sua colocação, tá, Michael? Está faltando finalizar aqui para a cidade. Ah, tá. Estou agora, porém ainda não descobri o meu propósito. Como pedir a Deus por um sinal de que eu estou no caminho dessa descoberta? Bom, como pedir é pedindo, né? Não tem um formato específico pelo qual a gente faça pedidos, né? O pedido ele é feito por meio de uma prece, por meio de uma conversa. Existem algumas qualidades para a gente conversar com o divino, né? E a mais importante é que a conversa venha de um anseio do seu coração e que você seja íntegro.
Integridade é a chave para que você consiga o que você almeja. Integridade significa você ser 100% honesto com você mesmo, né? Porque mentir para Deus não dá certo, né? Ele sabe que você está mentindo. Então, às vezes nem mesmo você sabe que você está mentindo para si mesmo, né? Então, integridade interior, que é como a gente chama, é uma das chaves mais importantes para você pedir o que você quer, né? Às vezes nós não somos íntegros com as pessoas com as quais a gente se relaciona. E tudo bem, às vezes não dá mesmo, né? Mas quando a gente tem uma conversa com o divino, quando a gente quer alguma coisa, que esta coisa ou isso que a gente está querendo venha de fato do nosso coração, né? Mesmo que a razão pela qual você está pedindo alguma coisa não seja tão boa, né? Moralmente aceitável, esse tipo de coisa, não tem importância. O único critério de valor é a integridade. Então, o como fazê-lo é dentro da espontaneidade, né? É na conversa espontânea. Quando você conversa com Deus como sendo um companheiro de jornada, um amigo, alguém que está junto com você, te protegendo, te dando a mão, né? Te indicando. Agora, como saber se isso está acontecendo ou não? É por uma sensação de preenchimento, né? Por uma sensação de realização. Isso é subjetivo, mas a gente sabe o que é, né? Quando você está num caminho que é para ser o seu caminho, mesmo que você encontre resistências, obstáculos e dificuldades, isso não significa que você não esteja no caminho certo. O caminho certo, sim, ele inclui essas dificuldades na sua caminhada, né? Senão você também não obtém o crescimento. O crescimento ele também vem de você superar as dificuldades, os obstáculos, tanto os externos como os interiores, né? Quando você se supera e segue adiante, aí você se depara com uma nova situação, você se supera a situação e segue adiante, né? O fato de haverem muitas dificuldades no seu caminho não significa que você não esteja no caminho certo. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muita gente, assim que se depara com uma dificuldade, já vai logo falando, acho que não era para ser, né? Acho que não era para mim, acho que não era para eu ir, acho que não era para eu fazer, né? Esse tipo de coisa. É bobagem, né? É bobagem. O obstáculo ele tá diante de você, naquela situação, para que você, ao superá-lo, se reforce, né? Saia mais forte, saia com uma autoestima maior, né? Gostando mais de fazer as coisas, apreciando também a si mesmo, né? E reencontrando todo um amor próprio que muitas vezes nos falta, né? Então, quando você está no caminho, que é o seu caminho, né? Fica nítido, fica claro, porque você vai ficando cada vez mais contente com o que você está fazendo, né? E se esse contentamento não vem, né, porque você não tem entusiasmo nenhum, não tem motivação nenhuma para fazer o que você está fazendo, você vai percebendo que talvez você tenha que fazer uma nova escolha, uma escolha diferente, né? Então a decisão que aponta a isso, ela não é tão fácil, é necessária uma certa sensibilidade e uma certa vontade mesmo de saber se é por aqui ou se é por ali. Em última instância, nós somos todos conduzidos, né? E se a gente puder se conectar com isto, com este que nos conduz, né, a coisa fica cada vez mais clara, cada vez mais nítida, né, e o nosso propósito de vida ele vai se cumprindo, né? A chave é o bem-estar, né, mesmo ao se deparar com as dificuldades. Tá bom, Michael? Oi, Jussara. Boa noite. O que significa Bindu? Eu não sei, Jussara. Não sei mesmo, viu? Não sei. Não é uma palavra que a gente faça uso, né? Eu não sei se é um nome, eu não sei o que é não, tá bom? Eu vou procurar investigar, se eu descobrir te aviso. Eu tinha um CD aqui muito bonito que eu comprei nos Estados Unidos há uns 15 anos atrás, que tem esse nome, chama-se Bindu, mas eu não sei o que significa não. Avrum, um dia desses, um OAT
da Oneness falou algo a respeito que teríamos 7 corpos espirituais nesse plano, de outros 7 vezes 77 em todas as galáxias. Eu não compreendi direito. Setu, você pode falar a respeito? Não muito, viu, Avron? Eu nunca ouvi isso que você está descrevendo aqui dessa forma, tá? O que a gente... porque você está se referindo a um Oneness Advanced Trainer, né? Então, o que o Oneness Advanced Trainer faz é conduzir alguns processos onde isso é mencionado dentro e durante o processo, não fora dele. E nós falamos a esse respeito no processo de liberação dos antepassados, mas a gente não fala a respeito de corpos, a gente fala a respeito de 14 dimensões, né? E com relação aos corpos, não são exatamente corpos, né? Talvez tenha sido isso que você ouviu. O Bhagavan, nosso querido avatar, que nos cuida, né, na caminhada com a Diksha, junto com a Ama, ele, num encontro com ele, num darshan, ele mencionou que nós existimos em 7 dimensões diferentes, simultaneamente, né? Mas ele não falou muito mais além disso, né? Diz assim que a linha do tempo na qual nós de fato nos encontramos, ela é horizontal, ela não é vertical, né? Não é um ano atrás do outro, está tudo acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo. Para nossa mente compreender isso é um pouco difícil, né? Na verdade a mente não consegue, a nossa mente ela só funciona na compreensão da linha do tempo, né? Nossa mente ela não consegue estar fora do tempo. Então, para a gente compreender algo assim de uma forma mental, é praticamente impossível, né? Por quê? Porque conceitualmente a gente não consegue uma explicação minimamente inteligente e razoável para compreender isso que está sendo dito, né? Mas não significa que não seja verdade. Então, quando nós nos movemos para estados mais avançados de consciência, né, nós temos acesso a essa vivência, a essa compreensão que vem de uma experiência, né? De repente pode acontecer de você se perceber em mais de uma dimensão simultaneamente, né? Às vezes eu tenho tido, possivelmente muitos de vocês também, essa experiência durante o final do nosso dormir, né? Quando a gente sonha logo de manhã, a gente já está numa fase de sonho mais leve, e você está numa outra situação que parece muito real, você está interagindo com pessoas. No entanto, ao menor ruído, né, você acorda e você vê que você está num outro lugar. Mas se você prestar atenção, e eu tenho feito alguns exercícios com esse propósito, você se pega quase que consciente de estar presente em 2 espaços ao mesmo tempo, né? Um proporcionado pelo corpo físico e o outro não, né? Porque você está dormindo, de certa forma você está desprendido do corpo físico, né? Então, quando a gente começa a ter essas experiências e se lembra delas, né, e as investiga, a gente vai encontrar esse tipo de resposta, né? Mais explicações eu não consigo te dar porque eu não tenho tido experiências desse tipo, tá bom? Mas a gente pode procurar saber o que Bhagavan falou de uma forma mais detalhada, né? Eu estava presente lá na Índia quando ele mencionou isso, né? Mais de uma vez que ele falou a esse respeito, mas ele também deu uma resposta muito curta, né? Só ilustrando o fato de que nós não vivemos apenas aqui, não estamos somente aqui, né? Nesta dimensão. Quando fazemos os processos de liberação dos antepassados, nós mencionamos, para efeito de liberação, 14 dimensões, que são chamadas de lokas, 14 lokas diferentes, né? Mas isso é algo para ser visto e explicado durante o processo de liberação dos antepassados, que é conduzido por um Oneness Advanced Trainer. Tá bom, Afro?
Oi, Maniprem. Boa noite, Setu. Tenho um irmão que tem muita dificuldade de se relacionar com os meus pais. Já teve problemas com droga e bebida mais jovem. Hoje adulto não busca trabalho. Tem algo que possa fazer para ajudar? De imediato, Maniprem, você vai pedir por ele, né? Você pode pedir para mais gente pedir por ele, mas diretamente fazer algo com ele, por ele, nesse momento você não pode, né? Porque uma pessoa, quando ela está numa certa situação assim, né? Não conheço ele, ela vai resistir também a qualquer tipo de imposição, né? Então, o que a gente faz é um sutil convite, né? Vamos lá na Diksha, vamos lá fazer um curso, vamos passar um fim de semana num retiro, né? Possivelmente ele vai dizer não, né? Então, se isso vier a acontecer, você não insiste. Deixa o convite em aberto. Assim, tá bom, né? Se um dia você quiser conhecer alguma coisa que vai fazer sua vida ser diferente, né, me avisa que eu te levo, né? E deixa o convite no ar e não volta a fazer não, tá bem? Porque a pessoa ela precisa querer. Enquanto o seu irmão não sentir por ele mesmo a necessidade de sair do estado no qual ele se encontra, nada vai dar certo, né? As coisas dão certo quando a própria pessoa se vê motivada, às vezes até porque está sofrendo muito, tá difícil de aguentar, né? E ela se vê motivada então a buscar uma saída para situações ou para uma situação que ela esteja passando, que esteja difícil, mas tem que vir dela, né? E o máximo que você pode fazer é indicar para você que você tem algumas coisas que você conhece que eventualmente possam vir ajudá-lo. E deixa, olha, está disponível aqui, o dia que você quiser me avisa que eu te levo, né, para conhecer alguma coisa diferente. Tá bom? Mas, internamente, você consigo mesma, você pode orar por ele, né? A gente sempre pode orar por uma pessoa que não sabe, está perdida, né, no caminho dela e também não quer ajuda não. Então a gente ora internamente para que ela seja conduzida para uma condição melhor, para que ela possa sair, né, do buraco às vezes que ela se encontra e ser mais, né? Muitas vezes a gente precisa passar também na vida por algumas dificuldades para, vamos dizer assim, entre aspas, né, para a gente queimar karma, né, para a gente sentir na pele certas coisas e a gente tem que ter uma certa paciência quando a pessoa está também vivendo um estado assim, porque ela está processando alguma coisa que está sendo necessária para ela viver, né? E para ela aprender também, para que então ela possa ter o aprendizado, como eu já mencionei aqui, e o crescimento, né? Eu estou dando algumas linhas muito gerais, Mani, porque algumas coisas a gente precisa mesmo conhecer a pessoa para saber, né? Talvez nem mesmo você o conheça, mesmo sendo irmã dele, né? É possível, você não sabe muito dele não. Oi, Paulo Augusto, boa noite. Gostaria de saber a sua visão a respeito, acho que é isso que você escreveu aqui, de eventos exteriores, tais como pegar fogo na casa como alavanca de transformação. Olha, a gente pode encarar, né, dessa forma. Acho que todos os eventos, independente de eles sejam exteriores ou não ocorrem à toa, né? Nada ocorre à toa, tudo faz parte de uma dinâmica que não é sempre visível, né? A vida, Paula, ela é misteriosa, né? E a forma da gente interagir com os eventos da vida também é misterioso. Nem tudo a gente tem uma explicação muito clara para oferecer, né? Nós temos a necessidade de entendimento, mas mesmo assim, às vezes ela só vem de uma mera curiosidade, né? Ou da necessidade de controlar. Isso são atividades naturais da mente,
né? A nossa mente, ela sobrevive e se sustenta pelo controle. Então, os eventos externos sinalizam muitas coisas, mas vai depender muito também da compreensão daquele que está passando pela situação, né? Um evento externo pode indicar que a pessoa está... O mesmo evento, né? Tantas coisas diferentes, né? Então, pode simplesmente indicar que ela está desatenta, pode indicar que está na hora dela buscar algo novo, né? Pode indicar que ela está sendo atacada, né? Pode indicar que, né, que tá... Vai depender muito de como ela sente o que está acontecendo com ela, né? A gente não tem e não deve ter uma única resposta para justificar os porquês das coisas, né? Mesmo porque é um exercício mais ou menos inútil, né? A gente não sabe o porquê das coisas. Agora, é interessante a gente observar como uma situação, um evento externo que seja, nos afeta, no nível pessoal mesmo, individual, né? Às vezes duas pessoas que estão dentro da mesma casa, duas ou mais pessoas que estão pegando fogo, vão ter experiências bastante diferentes, cada uma delas, né? Para uma é um desespero, para outra é um alívio, para outra é a oportunidade de ela mostrar que ela é uma boa bombeira, né? Sabe apagar fogo. A outra pode entrar em pânico e assim por diante. Então, o mesmo evento pode, né, pode criar diferentes reações, diferentes respostas e diferentes aprendizados. Vai depender muito de como cada um de nós extrai da vida e da situação aquilo que está se manifestando diante dela. Porque nós temos diferentes estados de consciência. Nós temos diferentes capacidades para aprender. Tem gente que não aprende nunca, né? Tem gente que aprende muito pouco, porque acha que já sabe. E tem gente que aprende mais, porque já se deu conta de que não sabe nada, né? Tem uma natural noção de que é ignorante, né? Que sabe pouco. Logo, a possibilidade de aprender em qualquer situação é muito maior. Como o nosso crescimento, como eu já disse hoje no começo aqui, ele é resultado, né, do nosso aprendizado, então o que uma situação externa vai proporcionar é relativo à capacidade da pessoa de aprender com a situação, né? Às vezes é uma lição pequena, às vezes é algo a respeito dela mesma, né? Sei lá, entrar em pânico, sair correndo, né? Se ela traumatizar, nunca mais quiser nem chegar perto, né, de uma situação semelhante, ou se ela vai ter uma ação positiva, né, de resolver aquela situação, né, de chamar o bombeiro, de pegar uma mangueira, de pegar um balde, apagar o fogo, dela ser proativa, né, ou ativa na busca de uma solução. E por meio dessa atividade ela descobrir que ela tem força, que ela tem necessidade e tem potenciais para serem desenvolvidos. Então vai depender muito de cada um, né? Não dá para a gente ter uma resposta única. Mas os eventos externos, eles não ocorrem à toa, né? Para cada um de nós. Mesmo que seja o mesmo evento, como eu já disse, né? Por exemplo, é comum, né, numa empresa que está fazendo um enxugamento no seu caixa, né, mande um número grande de pessoas, demita um grande número de pessoas, né? Para algumas pessoas isso vai ser muito trágico, para outras pessoas vai ser uma oportunidade para finalmente ela se desapegar de um trabalho dentro de um lugar que talvez ela não gostasse, né? Então, para outras vai ser uma chance de se recolocar na vida, né? Outras vão parar para repensar o que elas de fato vão querer fazer daqui por diante, né? Então, o mesmo evento, mesmo simultaneamente pegando um monte de gente, pode significar coisas muito diferentes. Vai depender muito de cada um, né? Oi, Jussara. Gertke Sarmento. As dificuldades financeiras têm a ver com o relacionamento com o pai ou tem outros fatores?
A dificuldade no relacionamento com o pai, eu falei isso até na semana, nas anteriores aqui, eu já tinha comentado a esse respeito, né? Não é que as nossas dificuldades financeiras venham só disso, mas se nós formos investigar por que uma pessoa está com algumas dificuldades, especialmente na questão financeira, pode ser, né, bem provável que haja, sim, um conflito na relação com os pais, com o pai, com a figura masculina, né? Mesmo que isso, no momento, não esteja ocorrendo, mas pode ter ocorrido em uma outra época. Então, se você carrega dentro de você, e a gente carrega, a gente só não lembra, né, muitos eventos, né, em que na relação com seu pai você não foi capaz de responder, não foi capaz de se posicionar, não foi capaz de reagir, não foi, foi punida injustamente. Ou seja, situações que são comuns quando a gente é criança e com as quais você não soube lidar. Uma porque você era criança, outra porque você de fato não sabia o que fazer. Aquela coisa de simplesmente obedecer ou se conformar, né, com uma punição muitas vezes injusta. Então são coisas que acontecem quando a gente é criança. Às vezes a gente nem se lembra delas. Mas a nossa relação com o pai, ela fica marcada. Nós ficamos com uma espécie de, vamos dizer assim, de uma imagem negativa com relação ao nosso pai. Além de dores, né? Além de constrangimentos, às vezes de sentimentos de desconforto, né? Bastante fortes. Só que como adultos a gente acha que tudo é bobagem, que o nosso pai já está velhinho, né? já se tornou uma pessoa diferente, muitas vezes já é dependente também, né? Já não é capaz mais de ter a liderança que já teve dentro da família. Então a gente olha aquela figura e fala assim, não, né, como é que eu posso sentir algo negativo com relação a este homem, senhor meu pai? Mas isso você está falando às vezes como adulto, né, como adulta. A relação que você tem com seu pai, ela pode guardar, e possivelmente guarda, né, histórias muito antigas das quais você não se lembra, coisas que aconteceram quando você era pequenininha, e você mal tem lembrança disso, né? A não ser que você de fato seja direcionada a fazer um trabalho mais elaborado, mais profundo de contemplação destes fatos, né? Você pode até pedir para ver, numa prece, numa oração, numa meditação. Quando esses conflitos com o pai são de fato muitas vezes ainda estão acontecendo, é bem provável, né, que a sua situação financeira não se estabilize enquanto isso não for curado, né? Então a awareness, ela sempre começa por aí. Quando a pessoa vem se queixar de que nada na vida dá certo, né, na questão financeira, né, mesmo que ela ganhe dinheiro, ela perde, o dinheiro não fica, né, ou nunca ganha, né, as coisas nunca se concretizam, nunca se materializam, né? Há um forte indício em situações nesse tipo de condição de que existam conflitos com o pai que não foram nem vistos, muito menos curados. Mas a sua pergunta é se é só isso. Não, não é só isso não, né? Existem outros fatores que contribuem para que você não esteja bem financeiramente. E isso a gente explora de uma forma mais aprofundada durante o processo de prosperidade, né? É um processo de 5 horas, e nem resumindo vou conseguir colocar aqui para você do que se trata de uma forma detalhada. Mas nós temos outros fatores, sim, que nos impedem de sermos prósperos, né? De sermos abundantes, de termos uma vida mais confortável. Tem vários fatores aí. Em especial, a nossa relação com o dinheiro. O que você pensa do dinheiro? Né? Quais são os sentimentos que você tem com relação ao dinheiro, quais são os conceitos, os sentimentos, as ideias, as emoções
que você tem com relação ao dinheiro, que você tem com relação a pessoas que têm mais dinheiro do que você tem, né? Como é que você olha para uma pessoa que é rica, como é que você olha para uma pessoa que é muito rica, que tipo de sentimento emerge quando você está diante de uma pessoa que tem mais poder, né, de financeiro do que você, consegue fazer mais coisas do que você. Quais são os sentimentos que te invadem quando você está na presença, às vezes até de um irmão, de uma irmã que se deu melhor na vida, né? Então, é mais complexo, né? Não é só a relação com o pai, não. A relação com o pai participa, mas ela não é só ela. Tem outros fatores que contribuem para que a nossa situação financeira se encontre muitas vezes aquém do que a gente precisa ou gostaria que fosse, né? Então, quando a gente faz os processos de prosperidade, ele é conduzido pelos treinos avançados, nós examinamos essas questões com mais profundidade. Tá bom? Quando a gente convida uma pessoa para conhecer alguma coisa que vai ajudá-la, basta deixar no ar, né, o convite. Porque muitas vezes uma pessoa que não está bem, ela também desconfia, né, ela não acredita que você possa de fato ajudá-la, especialmente irmão e irmã, né? Não é sempre que um irmão, uma irmã, um pai ou um filho, né, está aberto para conhecer alguma coisa que ele ainda não conheça, né? Porque tem o orgulho, né, tem o ego, tem vários jogos que são feitos e a pessoa até vai querer fazer o que você está sugerindo, mas como é você que está sugerindo, ela não vai querer porque você é irmã dele, né? Essas coisas acontecem, né? É mais fácil uma terceira pessoa ajudá-lo mais diretamente, até mesmo do que você. Estou só colocando uma possibilidade, né? Porque, pelo que eu vivo inclusive da minha própria família, a família, né, dependendo da forma como ela é estruturada, né, no afeto, no relacionamento, muitas vezes a coisa mais difícil é a gente ajudar. A gente ajuda todo mundo, mas ajudar a própria família nem sempre é tão simples assim. Nem sempre é possível também. Porque nós temos inúmeros entrelaçamentos kármicos, né, nessa relação. E muitas vezes a gente não consegue desmanchar esses entrelaçamentos, esses nós todos, né? E fica mais fácil uma terceira pessoa interferir do que a gente mesmo, né? Nem sempre uma pessoa próxima da gente, no caso de um irmão, um membro da família, está aberto a ouvir ou receber de você uma ajuda direta, né? Então a gente faz uma ajuda, oferece uma ajuda silenciosa, né, anônima, sem que ele saiba, né, e deixa as coisas rolar, né? Deixa Deus interferir diretamente na vida dele, sem que seja através de você. Às vezes isso vai acontecer através de uma terceira pessoa. Eu acho interessante porque nas sessões de Diksha aqui em São Paulo, isso acontece com muita frequência, né? Uma pessoa que vem há algum tempo, né, pega e começa a trazer amigos. E traz uma pessoa, e traz outra, e traz outra. Vem até me contar, oh, se tu hoje eu trouxe mais um amigo, trouxe mais uma pessoa, né, para a sessão de Diksha, que legal e tal. Aí passa um tempo, né, às vezes bastante tempo, essa pessoa que ela trouxe, às vezes até mais do que uma, ficam muito ligadas. Vem, né, começa a vir uma frequência grande, começa a participar, faz curso, vai para a Índia, se torna trainer, né, e a pessoa que trouxe vai embora, sai fora, né, desiste. Então, muitas vezes, é interessante observar, às vezes a gente só faz esse trabalho de ponte, né, a gente só leva a pessoa a alguma coisa que ela está buscando, mesmo que não seja aquilo que nós mesmos estejamos buscando mais, né. Eu tenho visto algumas coisas assim, eu acho muito interessante, né. Tenho pessoas muito presentes nas sessões de Diksha que vêm me contar, nossa, Setor, eu estou aqui, isso aqui é maravilha e tal, mas a pessoa que me trouxe eu nunca mais vi, né. Ela só veio algumas vezes e não voltou mais. E eu estou aqui porque me sinto em casa aqui, né? Esse é meu caminho, o caminho que é o lugar onde eu me sinto crescendo, né, curando. Então, essas coisas acontecem também. Então, por isso eu digo assim, a gente dá um toque e fica quieto, né? Às vezes, quem vai ajudar seu irmão é alguém que o
ser divino encontrou para colocar no caminho dele, né, para ajudá-lo. E isso não vai acontecer diretamente através de você, mas vai acontecer através da sua prece. Tá bom, Mani? Oi, Jussara, de novo. Se tu, eu dou o Diksha num gatinho que está doente. Como a Diksha atua nos animais, da mesma forma. Né? A gente pode dar Diksha até nas plantas, né? A gente pode dar Diksha em qualquer animal, e é uma situação também. Né? Vamos fazer uma pequena revisão aqui, Jussara. O que é a Diksha? Como é que ela funciona? Né? A Diksha é uma interferência de Deus. Não é você que faz alguma coisa. Né? Então, eu sei que você sabe disso, eu estou só lembrando. Né? A Diksha é uma interferência direta na existência de algo que está diante de você através da sua invocação. Então, tudo aquilo que está precisando cura, tudo aquilo que está precisando encontrar uma solução, né, uma situação, especialmente as de saúde, mas não são só esses aspectos. Né? São coisas que a gente pede Diksha, ou dá uma Diksha buscando intencionar algo bem específico. Né? Eu já vi muitos animais sendo curados por meio de Diksha, né? Porque, embora o animal não saiba e não tenha consciência, né, do que está sendo feito, ele sente. Ele sente. Ele sente a presença, ele sente né, porque ele responde, ele corresponde ao que está sendo dado a ele. Então, eu tenho visto vários filmes aí muito bonitos no Face, acredito que vocês devam ter visto também, mas eu, em especial, vi 2 ou 3 aqui esse último final de semana. Um deles é o reencontro de um cara, eu achei muito interessante, porque ele salvou, um brasileiro, ele salvou um pinguim que apareceu quase morto na beira da praia. E o cara é um pescador, é um cara simples, bem simplão mesmo, não um caiçara simples. E eu não sei exatamente qual é a região do Brasil, mas não era muito lá no sul, não. E ele tira esse pinguim da água e trata dele, né? Limpa o óleo, enfim, deixa ele bem e devolve ele para o mar. Né? Esse mesmo pinguim volta todos os anos para visitar esse homem. Né? Ele volta. Né? E a gente não tem pinguim no Brasil, vocês sabem disso. Né? Então imaginem a viagem. Né, tudo bem, aproveitando as correntezas, mas a viagem que um pinguim faz para vir lá de baixo, né, lá do sul, lá do Polo Sul, da Antártica ou da Patagônia, que é onde tem, né, no final da Patagônia, lá embaixo, a viagem que esse pinguim faz para revisitar este homem. Então, o que o filminho mostra é esse reencontro dos dois, né, quando o pinguim sai da água e não é a primeira vez que ele faz isso, e vem visitar o salvador dele. Né? E eu já vi isso acontecer também com um cara que volta para uma selva para reencontrar um macaco, né, um gorila, que ele salvou e reintroduziu na mata, né? E ele fica esperando na margem do rio, ele vai de barco e fica dando um tempo ali, e o gorila, acho que é um gorila, ele sai da mata e vem abraçar o amigo dele, né, depois de muitos anos também. E eu vi esses dias também um leão, né, uma mulher que resgatou um leão e ajudou ele, que passou por maus tratos, acho que é um leão que estava no circo, e ela vai visitá-lo. Né, e aquele bicho é enorme, né, enorme, ele pula dentro da jaula dele, e abraça a cabeça dessa mulher, e é como se ele estivesse, né, dando um beijo nela, e ela vai visitá-lo, acho que agora, com bastante regularidade. Então, os bichos não sabem muito bem, racionalmente, o que a gente está fazendo por eles, mas eles sentem, né, e retribuem e agradecem. Que nem os elefantes também, que fazem uma fila, né, para visitar também uma senhora lá na África que cuida deles, cujo marido faleceu, e os dois juntos cuidavam de manter os caçadores de marfim afastados, né,
fazendo reservas e tal. E esses elefantes, quando perceberam que morreu o marido dessa senhora, vieram também percorrendo distâncias enormes, né, e se alinharam na frente da casa dela, prestando uma homenagem em agradecimento à cura que receberam e à proteção. Né. Enfim, tem tanta história, né? Tem muita história. Então, tudo que a gente faz por qualquer coisa na natureza dá certo. Né? Muitas vezes nós fazemos a ponte de seres que estão sendo prejudicados na natureza e precisam da gente como um agente que faz essa ponte, né? Porque a gente às vezes tem os meios que eles não têm para encontrar uma saída para uma dificuldade. Né? Então, a Diksha é um poderoso meio de trazer cura para o que quer que seja, né? Inclusive as plantas. Né? As plantas também respondem à Diksha. Use e abuse. Oi, Patrícia Yuka Kono. Setu, boa noite. Quanto tempo é bom esperar para fazer reciclagem, iniciação em Diksha? Não tem esse tempo, Patrícia. O que manda é a sua vontade, tá bom? Só isso. É a sua vontade. Não precisa esperar tempo nenhum, não. Porque o que acontece na reciclagem? Eu tenho gente que recicla comigo já 5, 6, 10 vezes. Eu dou curso de iniciação desde 2010, né? Por volta de 40 cursos de iniciação. E eu tenho gente que já fez umas 10 ou mais vezes. Sempre que ela ouve dizer, né, que eu vou dar um curso de iniciação, ela se inscreve. Né? Mesmo que tenha passado apenas um mês que ela fez o anterior. Né? Agora eu não dou mais com tanta regularidade, né? Faço outras coisas, mas curso de reciclagem ele é dado sempre de uma forma diferente. Os meus cursos são muito diferentes também. Eu correspondo ao grupo que está diante de mim, às perguntas que me são feitas, meio como eu estou fazendo aqui. Né? Os meus cursos de iniciação têm muito satsang, né? Porque as pessoas aproveitam que estão fazendo curso comigo e já fazem um monte de perguntas também, do mesmo jeitinho que vocês estão fazendo aqui. Então, na semana que vem eu vou dar outro curso, as perguntas vão ser outras. Né? O jeito de eu responder vai ser diferente e o jeito de você entender a resposta também vai ser diferente. E isso não tem um tempo, não tem prazo. Né? Sempre que você sentir vontade, faça reciclagem sim, né? Busque trainers diferentes, faça com trainers diferentes, ou faça até... Tem gente que só faz comigo, né? Só recicla comigo. E... Né? É normal, é bom, tá? Porque muitas coisas são ditas e na hora que são ditas no curso você não ouve, você não está interessado, ou está com sono, ou está pensando em outra coisa e passa batido. Né? Quando você vai fazer uma reciclagem, é como se estivesse ouvindo pela primeira vez. Né? Eu mesmo tendo dado por volta de 40 cursos, eu às vezes me flagro dizendo coisas como se eu estivesse dizendo pela primeira vez. Eu até me surpreendo, falo assim, nossa, né? Como é que eu estou... que é isso que eu estou dizendo aqui? Parece que eu nunca disse isso antes. Né? Então, não se preocupa com prazo não. Se você está com vontade de fazer, faça. Faça sempre que você puder, sempre que você quiser. Tá bom? Você só vai ganhar. O Ivanir. A resposta verdadeira pode surgir apenas quando você experiencia a vida como ela é. Você poderia explicar sobre essa reflexão? Obrigada. Bom, você fez uma reflexão que eu não sei exatamente de onde você tirou isso, né? Mas resposta verdadeira ela sempre vem de um espaço que não é reativo. Né? E eu vou detalhar o que eu estou dizendo aqui. A resposta verdadeira ela vem de um estado de consciência, quando nós não estamos reagindo a alguma coisa. Então, quando nós estamos diante de uma situação e estamos isentos de cargas, né, aquilo que está diante da gente não nos aperta os botões. Né? A situação acontece e você responde a ela, porque é necessário ter uma atitude, né, direta
imediata, rápida e intensa, seja lá qual for, para lidar com uma situação. É isso que a gente chama de resposta, né? Uma situação está diante de você e você não para pensar no que você vai fazer, você simplesmente vai lá e faz, na hora, sem parar para pensar, né? Porque veio de um impulso e você está diante de algo que está exigindo uma interferência direta sua e não tem quem possa fazer isso por você, é você que está diante da situação. É isso que a gente chama de resposta direta, né? Quando não é assim, a gente está reagindo. E a reação, ela sempre vem do passado, ela sempre vem causada por dores que você ainda carrega dentro de você, por situações que foram vividas e não experienciadas completamente, ou seja, ficou uma coisa mal vivida, né, mal experienciada, e ela se transformou em carga. Então, na situação que está acontecendo, muitas vezes você, quando vai lidar com ela, você lida com uma agressividade ou com uma violência desmedida. Porque vem com raiva, porque vem com dor, porque vem com uma série de coisas que a situação propriamente dita nem está suscitando a você. O que está mexendo com você são as situações que estão presas na sua memória. Então essa é a diferença que eu vejo, né? Uma resposta verdadeira só pode surgir quando você experiencia a vida tal como ela é. Ou seja, você não está lidando com a vida como um filme, né, que aconteceu anteontem, né, e você está respondendo alguma coisa que aconteceu às vezes até 10, 15, 20, 30 anos atrás, né? Você não está experienciando a vida, você está lidando e respondendo às situações sempre vindo da memória, sempre vindo do trauma, sempre vindo da dor do passado. Isso não é responder, não é uma resposta verdadeira. Então, quando você está de fato absolutamente presente no momento e uma situação se apresenta, você lida com ela, essa é a resposta verdadeira. E a gente tem que se encaminhar e crescer para ser capaz de dar esse tipo de resposta sempre. Ou seja, temos que nos tornar livres das nossas cargas, capazes de responder às situações na medida que elas se manifestam em nossas vidas, né? E não carregar para cima e para baixo todo tipo de memória, de dor, de coisa ruim que aconteceu não sei quando, né? E qualquer situação semelhante que ocorra, você, ao invés de lidar com ela, você de novo revive dores do passado, né? Projeta elas na situação presente e muitas vezes vai lidar com a situação de uma forma inadequada, exagerada, né, desnecessária, especialmente quando ela te traz raiva, né? Não que raiva seja uma coisa ruim, raiva não é uma coisa ruim, raiva é energia, é fogo, né? Mas às vezes a raiva vem de uma forma demasiadamente destrutiva e vem com um monte de carga que aquela situação que está diante de você não exige, né? A situação é simples e você está vindo com algo maior do que a própria situação está pedindo, né? Aí já não é mais uma resposta verdadeira. Isso a gente chama de reação, né? E a reação sempre vem do passado, a resposta sempre vem do presente. Tá bom? Oi, Patrícia. Se tu ainda tem vagas para o seu? Tem muita vaga. Não tem limite de vagas. Então, quem quiser fazer o curso, eu vou dar uma iniciação agora, dia 24, 25 e 26 de junho de 2016. Estou dizendo ano porque isso aqui fica gravado, né? E tem vaga assim. Tá? Sexta-noite, sábado e domingo. Sexta-noite a gente começa às 7 da noite, vai até às 10. Sábado a gente começa por volta das 9 da manhã, termina umas 18, 19 horas. Domingo a mesma coisa. Então, os meus cursos eles incluem a sexta-noite. Tá? Sexta-noite, sábado e domingo. 24, 25 e 26 aqui em São Paulo. Para fazer e para refazer. Então as pessoas têm uma certa relutância em fazer um curso de iniciação, né? Então vamos deixar aproveitando aqui a oportunidade. Curso de iniciação é para formar doadores de Diksha. Sim, é para isso. Para a gente oferecer um curso desse, nós fomos até a Índia
nos submetemos a outros cursos lá, né, para nos tornarmos trainers. Então, o curso de iniciação para doadores de Diksha, desde 2010, ele é conduzido por trainers, que foram treinados lá para fazê-lo e vão se atualizando. A gente continua em processo de reciclagem também, como trainer, né? E a gente vai trazendo nos cursos tudo que de novo acontece, né? Um trainer que é ativo, o curso também ele é sempre novo por causa disso, né? Porque as coisas que a gente passava num curso há 6 anos atrás não está passando mais hoje, algumas coisas mudaram. Outras não, outras permanecem as mesmas. Agora, não é necessário você primeiro ter algum pré-requisito, né? Você ter alguma experiência mais profunda com a Diksha, ou ter tido experiências espirituais, seja lá quais forem, né? Ou se encontrar num estado de consciência XYZ para se tornar doador de Diksha. Então o curso ele é para qualquer pessoa que sinta vontade de ajudar mais pessoas. Você vai se tornar um canal para doar essa energia para mais gente, né? E muitas pessoas às vezes acham que não são um bom canal ainda, porque fumam, porque comem carne, porque, né, bebe, ou o que seja, né, ou não se sentem espiritualmente em condições de se tornarem doadores de Diksha. Isso é uma bobagem. Não há pré-requisito para você se tornar doador de Diksha. Basta você sentir em si mesmo os benefícios que essa energia trouxe e ainda traz para a sua vida e ter vontade de ajudar mais gente, porque a Diksha ela é da natureza dela ser compartilhada. E ela só pode ser compartilhada por meio de doação, né? Quando a gente entrega energia para uma outra pessoa. O doador de Diksha nada mais é do que um canal, né? Quanto menos ele for, mais canal ele se torna. Então, todo o nosso trabalho de crescimento pessoal consiste em nos tornarmos bons canais, né? E isso é que vai nos trazer muito crescimento. Então, ser doador de Diksha é uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de receber mais Diksha do que as outras pessoas e de você se envolver de uma forma mais profunda com a vida como um todo, né? É um caminho maravilhoso, né? Então a gente oferece os cursos. Hoje está fácil, né? Eu, para me tornar doador de Diksha, eu me tornei em 2006, eu tive que passar 21 dias na Índia, né? Era um curso caro, precisava ir para a Índia, oferecido somente na Manas University, né? E levava 21 dias, eram 3 semanas. De 2010 para cá as coisas ficaram mais fáceis, eu e muitos outros nos tornamos trainers, né? Fomos à Índia e viemos capacitados a iniciar pessoas no nosso próprio país. Então, hoje o número de doadores de Diksha é muito maior, graças a isso, porque muita gente não pode ir para a Índia, né, por N fatores. Então a gente oferece os cursos com regularidade. Basta você querer crescer para fazer um curso. Mesmo que você não queira se tornar doador de Diksha, você pode participar do curso. A iniciação com o doador de Diksha ela não é compulsória, né? Você pode passar um fim de semana, vai aprender um monte de coisa, né? vai abrir você de uma forma importante e você pode no final dizer, olha, né, eu estou feliz aqui de ter participado do curso, mas eu não tenho interesse em ser doador de Diksha, né? E você vai ter um aproveitamento ótimo também, independente de você se tornar ou não doador de Diksha. Então, o curso, né, chama Despertar da Unidade, é um curso que vai ajudar você a crescer de uma forma bastante intensa, mais rápida, né, e vai te trazer inúmeras curas. Tá bom? Então, queridos, eu estou encerrando o encontro aqui. Vou me preparar para fazer o Awareness Meditation dentro de 10 minutos. Namastê, gratidão pelas perguntas,
Gratidão pela presença. Eu vou fechar a sala aqui. Quem ainda não conhece, clica no outro link que foi enviado para quem recebeu, ou no quadradinho colorido que está ao lado da minha foto, e recebam a Diksha, que vai começar às 11h15, 23h15, horário de Brasília, e termina 15 para meia-noite. É mais ou menos meia hora. Tá bom? Namastê, obrigado, até daqui a pouquinho. Flow.